que Deus ele tem os seus propósitos e desígnios. Então nós adoramos ao Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, e deixe ela aberta no Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Eu vou fazer uma leitura a partir do verso de número 1. O título dessa mensagem: o juiz injusto e o justo juiz. O juiz injusto e o justo juiz. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam sempre orar e nunca desanimar. Verso 2, e disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Verso 6, irmãos. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Ouçam o que ele diz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Pergunta Jesus. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A resposta de Jesus deve chamar sua atenção aqui, porque o ponto alto desta parábola está no final. Então, quando Jesus diz assim, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto, verso 7. Perceba isso. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continua o mestre. Será que ele vai fazê-los esperar? Desfecho ou moral da história: eu lhes digo que lhe fará justiça sim e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, te bendizemos, porque estamos aqui no templo, porque os nossos irmãos estão aqui com um intuito no coração: prestar culto a ti. Agora, Senhor, que é chegado o momento em que vamos ouvir a tua palavra, seja propício a nós, Senhor. Fala ao nosso coração. Ó Deus, que esta mensagem ela possa alcançar vidas, a começar de quem prega e daqueles também que estão ouvindo. Ó Deus, que o milagre da comunicação aconteça essa noite, para a glória do teu nome, Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado, que a tua palavra venha a ser exposta, aplicada ao nosso coração, e que nós possamos sair daqui diferentes pelo poder da tua palavra. Que eu seja fiel ao texto sagrado, Senhor, é o que eu te peço, apenas isso, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Você já parou para pensar como a oração é uma disciplina difícil de se exercitar? Você já parou para pensar como é difícil você manter uma regularidade na oração? Há pessoas que quando começam o caminho, a fé evangélica,
ela é fervorosa no orar. Ela tem o seu tempo determinado para a oração. Ela tira um tempo durante o dia para adentrar na presença do trono de Deus, através das orações e súplicas. Contudo, me parece que ao decorrer da caminhada, a gente vai esfriando. Aquele dia que a gente tirava, a gente vai deixando ele, porque outras coisas vêm assumindo o seu lugar. Talvez seja por isso que o Dr. Martin Lloyd Jones, o famoso pregador galês do século passado, ele dizia que o exercício, a disciplina da oração, ela é demasiadamente difícil. Manter a regularidade na oração é para poucos, não é para muitos. Se você é desses que ainda mantém a regularidade na oração, se você é desses que consegue estar orando diariamente, louvado seja Deus pela sua vida, porque via de regra, ou a regra maior é que no decorrer da caminhada a gente vai desanimando, e aí as orações vão diminuindo, e às vezes até faltando. Há crentes que passam o dia todo sem orar. E aí há uma barrocada espiritual, há uma descida, ladeira abaixo, porque quando deixamos de orar, deixamos também de nos alimentar, porque deixamos de ouvir. Porque a oração, gente, ela não é somente uma fala, mas a oração também é o escutar Deus. É mais ou menos o que falou a Madre Teresa de Calcutá, famosa católica beata que muito ajudou filantropicamente muita gente, uma mulher de Deus, quando perguntaram a ela assim: como é a sua relação com Deus na oração? Aí ela disse: eu só escuto. Aí o cara perguntou, achou interessante: rapaz, coisa interessante, a senhora só escuta? E o que é que Deus fala? Aí ela disse assim: ele só escuta. Eu só escuto, ele só escuta. O que ela quis dizer foi o seguinte: é uma relação tão íntima, diária, que um escuta o outro. Às vezes a gente tem esse tipo de relação com os nossos, não precisa nem falar e o cara já sabe. Agora, irmãos, perceba o seguinte: se a vida de oração ela já é demasiadamente difícil você continuar, considere o fato da oração perseverante. Se orar continuamente é difícil, imagina orar perseverantemente. O texto que lemos, o Evangelho de Lucas, esta parábola aqui, ela está no coração do Evangelho, segundo a narrativa de Lucas. Lucas é também conhecido como o Evangelho das Parábolas. São 24 capítulos, 24 parábolas. E Jesus vem aqui em uma sequência absurda de parábolas, trazendo para o povo da época ensinamentos. Ora, quando o mestre queria ensinar algo, queria dar luz sobre determinado assunto, queria explicar algo a alguém, via de regra, no Evangelho de Lucas ele trazia uma parábola, a fim de elucidar ou colocar luz em um tema que ele estava trabalhando. Irmãos, é razoável pensarmos que o tema principal dessa parábola é a oração perseverante. É a oração que persevera. Logo no verso de número 1, o texto já me deixa claro, quando ele diz: então Jesus lhe contou uma parábola para mostrar para eles que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Assim sendo, o coração do texto, ou a mensagem principal do texto, é a oração, e a oração perseverante. Exposto isso, esclarecido isto, irmãos, à luz do texto sagrado, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu quero trazer algumas verdades relevantes aqui sobre a oração perseverante, ou a oração que persevera. Há no texto algumas verdades, e eu quero trazer algumas. A primeira delas: a oração que persevera, ou a oração perseverante, ela deve ser, em primeiro lugar, uma oração de busca, ou uma oração buscada. No verso 1, Jesus conta uma história. Olhe para o texto. Então Jesus, mais uma vez, verso 1, contou-lhes uma parábola para lhe mostrar
que deveriam orar e nunca desanimar. O que significa isso, irmãos? Significa que Jesus, para ensinar aos discípulos que eles deveriam orar e não desanimar, Jesus conta uma parábola. E se Jesus precisa contar uma parábola para explicar esse assunto, dá para a gente pensar aqui que os discípulos não buscavam esse tipo de oração. Ou pelo menos eles não estavam insistindo na oração perseverante. Será que nós não estamos iguais a eles? Perceba, Jesus precisa contar uma parábola para estimular os discípulos a orarem e não desanimarem. Jesus usa aqui um recurso. Jesus ele usa o recurso da época, e aqui ele vai usar, daqui a pouco a gente vai entrar na parábola propriamente dita, ele vai usar personagens, ele vai criar uma cena, ele vai usar os recursos que ele tinha, mas para qual propósito? O propósito está nos textos, para que os discípulos orassem e não desanimassem. Assim sendo, é razoável nós concluímos que esse pedido de Jesus, ele deve extrair dos discípulos a busca, o anseio, a necessidade da oração perseverante. Jesus conta uma história, uma parábola, para incentivar os seus discípulos a orarem. Sabe por quê? Porque a oração aqui, irmãos, a oração perseverante, a oração que persevera, ela deve ser buscada. A pergunta é, a guisa de aplicação, como tem sido sua vida de oração? Como foi a sua vida de oração durante a quarentena? Como está a sua vida de oração hoje, aqui e agora? Ela é buscada? Ansiada? Você busca viver uma vida de oração? Ou você está apático, tetraplégico, paraplégico, espiritualmente falando? Quantos irmãos estão dentro da igreja do Senhor e não conseguem orar ao Senhor? Quantos caminham na casa do Senhor, vivem, nascem como crentes, pais crentes, mas não tem essa intimidade na oração? Haja vista a oração perseverante. Jesus conta uma história, ele usa os recursos. Sabe? Quais são os recursos que Jesus usa? Irmãos, para a gente entender isso aqui, eu preciso suscitar duas perguntas. Por que Jesus pede aos discípulos que para orarem perseverantemente? A segunda pergunta seria, como Jesus ensina a eles? Bom, por que Jesus pede? É a primeira pergunta. Jesus pede porque havia nos discípulos, como há em nós, a necessidade de busca. Jesus pede porque os discípulos aqui, nós podemos pressupor que eles estavam desanimados. Esta parábola, ela, como falei anteriormente, ela está num contexto de várias parábolas. E no capítulo 17, Jesus estava falando, a última parábola relatada é a respeito do reino. Jesus está falando a respeito do reino vindouro, capítulo 17. É por isso que o ponto alto da mensagem é o desfecho, quando Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fim na terra. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas perceba, Jesus traz demonstrações do reino através de parábolas, e aqui ele olha para os discípulos, e a ideia aqui no texto é que ele olha para aqueles discípulos e percebe nos discípulos a fraqueza espiritual, a mornidão espiritual. Ele percebe nos discípulos a ideia de que eles podem a qualquer momento desfalecer, irmãos. Ora, Jesus está falando de um reino que vai vir. Jesus está falando da sua segunda vinda. E nesse período entre a primeira vinda e a segunda vinda, há os últimos dias. Nós estamos aqui. Ele já veio a primeira vez, ele vai voltar. E quando ele voltar, esse período aqui, são os últimos dias. E a ideia é que nesses últimos dias, os discípulos poderiam desanimar. Ora, Jesus ora por eles em Lucas, mais uma vez, capítulo 10, quando Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, Satanás te pediu para peneirar você como trigo,
mas eu intercedi, e a expressão é essa: eu orei por você, Pedro. Quando você se converter, Deus vai te usar. No sermão escatológico, Mateus 24, mais uma vez Jesus ora e diz assim: vigiem e orem nos últimos dias, nos últimos tempos. Perceba, por que então nós devemos por que Jesus pede para orar? Por que nós devemos buscar essa oração perseverante? Porque nós, aqui e acolá, vamos capengar, vamos cair, vamos estar fora, vamos estar frios. Por quê? Agora como? Como é que Jesus pede para os discípulos orarem? Jesus usa uma parábola. Jesus usa o recurso da época. Ele começa a incentivar os discípulos, e para incentivar os discípulos, ele usa o poder da parábola, ou seja, da sua palavra. A pergunta é, irmãos, a guisa de aplicação: qual é o recurso que você tem hoje que pode suscitar, que pode acender esse pavio que está fumegando, esse pavio que está quase apagando na oração? O que é que você tem de recurso? A palavra de Deus. É impossível ter uma vida de oração sem que essa vida de oração seja alicerçada pela vida da leitura. Nós só vamos conseguir ser perseverantes na oração se formos perseverantes na leitura da palavra de Deus. Amados, isso é praxes, eu prego isso aqui todo domingo, a importância da leitura, mas é o que o texto me diz. Jesus, para animar os seus discípulos, Jesus contou uma parábola, ou seja, já saiu palavras da boca de Jesus. Quando nós lemos o texto sagrado, são as palavras de Deus que confortam o nosso coração, irmãos. É a palavra de Deus quem sustenta a crente, é a palavra de Deus quem dá sustentabilidade à crente que está morrendo, é a palavra de Deus quem exorta a crente que está afundado, é a palavra de Deus quem pode ressuscitar pecadores enquanto pregamos. Então, somente a palavra pode trazer uma vida de oração. Conselho prático então, pastor: ore, persevere, mas antes disso, leia a palavra, para que você possa conhecer o Deus a quem você pede. Você só pode conhecer o Deus a quem você pede se você for um leitor da palavra de Deus. Sabe por que a gente está nessa crise espiritual e nesse esfriamento moral? Falta de leitura, falta de oração. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, orar e buscar a oração perseverante. Amém, queridos? Mas nós temos uma segunda verdade no texto. Se em primeiro lugar, a oração perseverante, ela deve ser buscada. Em segundo lugar, a oração perseverante, ela deve ser uma oração com confiança, ou uma oração confiante. Irmãos, a partir do verso de número 2, Jesus vai narrar a história. Eu queria que você olhasse para o seu texto, quando Jesus diz assim, verso de número 2: e lhes disse: certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem aos homens. E havia naquela cidade também uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele, o juiz, se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva, ela está me aborrecendo. Eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E aí Jesus diz no verso 6, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. O que é que temos aqui, amados? Temos aqui uma mensagem com dois personagens aqui. O primeiro personagem, que é o juiz, e aí a gente vai caracterizá-lo aqui, adjetivá-lo, assim como o texto fala. E há também aqui a segunda personagem do texto, que é a viúva. Bom, quais as características do homem aqui? Primeiro, este homem, ele era um juiz, e o texto diz, injusto.
Ou seja, há um paradoxo, há uma incoerência. Ora, um juiz deve amar a justiça. Um juiz deve anelar pela justiça. Logo, ele julga, ele é instrumento para a justiça. Esse era injusto. Irmãos, para o contexto da primeira época, aqui no Oriente Médio, século I, você tem que ter isso em mente. O texto foi escrito no século I para um público. O juiz, ele poderia ser de alguns ramos. Vou citar dois. Ele poderia ser um juiz religioso. Nós sabemos aqui, inclusive, nos estudos que demos a respeito do panorama do Novo Testamento, que o Sinédrio, que suscitava naquela época o conselho máximo da religião, eles tinham o poder de julgar pequenas causas. Então, ali o Sinédrio, embora muitos deles fossem influenciados pela política do saduceu e pela teologia do farisaísmo, eles julgavam, ainda que muitas vezes eles eram injustos, contudo eram homens de Deus. Mas o texto diz que era um juiz injusto e que não temia a Deus e nem temia aos homens. Perceba, esse juiz ele feria o principal dos mandamentos, irmãos. Todo mundo aqui sabe: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, mas amarás também o teu próximo como a ti mesmo. O texto diz que este homem, ele não se importava com os homens e nem amava a Deus. Assim sendo, ele não era do grupo dos fariseus, dos saduceus, porque apesar dos pesares, eles tinham temor ao Senhor. Ele era um tipo de juiz contratado por Roma, provavelmente, que julgava causas. Haveria esse tipo de juiz, e esses juízes, eles não estavam muito preocupados com a justiça, eles estavam preocupados com o título, com o dinheiro. Este homem, ele é importunado. E a ideia do verbo aqui é continuamente, ou seja, quase sem parar. Aquela mulher que é a viúva, e eu vou chegar nela, ela ia atrás do juiz para julgar uma causa. Perceba, ela não pede uma justiça própria. Ela não, como por exemplo, na parábola daquele homem que tem, do rico insensato, o rapaz que indaga a Jesus, ele já vai com a causa julgada. Senhor, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Aqui não. Ela diz assim, que haja justiça em mim. Julga a minha causa contra o meu adversário. Julga. E o homem, mas aí ela continua. A ideia aqui do verbo é exatamente essa. É uma mulher que persiste, que insiste, que confia. É uma mulher que vai atrás. Perceba, o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é apresentando Deus por contraste. O que Jesus está fazendo nesse texto aqui é apresentando um juiz injusto para suscitar um juiz justo. Ou seja, nós temos que entender isso aqui como que Jesus estivesse apresentando o Pai por contraste. Ora, a figura do juiz injusto representa Deus. Ao contrário, o juiz é injusto. Deus é justo. O juiz não se importa. Deus anela por cada um de vocês. O juiz, ele não está nem aí. Deus está aqui, irmãos. Há um contraste aqui, e Jesus está apresentando o Pai. É o Pai que Jesus quer suscitar na mente e no coração dos seus leitores. É o Pai. Jesus fala de um juiz injusto para apresentar o justo juiz. Mas perceba, há contrastes entre o juiz, mas também há contrastes entre a viúva. A viúva do texto, ela representa os crentes. Agora, há uma diferença contrastante entre ela e os crentes genuínos e alcançados, os eleitos de Deus. Porque, para essa época, para uma mulher chegar a um juiz e julgar, ou pedir, suscitar o julgamento, na verdade, significa que ela não tinha mais ninguém. Porque, se vocês estudaram um pouquinho, vocês devem saber que no primeiro século a mulher não tinha voz ativa para nada. Era uma sociedade altamente, eu não sei se eu posso dizer isso, pode entre aspas, machistas. A mulher não podia nada. E o texto diz que ela vai ao... E a ideia de dizer que ela vai ao juiz é que ela não tem marido, é viúva, mas também não tem um irmão, não tem um cunhado, ela é sozinha. Não tem um primo.
Mas há um contraste aqui entre nós e ela. Porque, por exemplo, esta mulher, como falei, ela estava sozinha. O crente, irmãos, ainda que passe por injúrias e difamações, ele tem o Espírito Santo Consolador, doce Espírito Santo, que vez por outras nos ressuscita, irmãos. Nós estamos capengando, nós estamos quase desistindo, nós estamos chorando, nós estamos na correria e na carreira do sofrimento. Deus suscita o Espírito Santo, o Consolador. Em um louvor, aquilo capta o teu coração e você diz: opa, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou em Deus. Em uma mensagem, Deus diz: é para mim, pastor. Como é que esse pastor sabe o que ele está falando? Foi no meu coração. O Espírito Santo se encarrega de aplicar a cada coração dos seus. Ela era sozinha, órfão. Nós não somos órfãos. Nós temos o Espírito Santo, doce Espírito Santo Consolador de Deus. Esta mulher não tinha um advogado, irmãos. Ela não tinha ninguém que pudesse julgar a causa. Ela era sozinha, desprovida. Ela estava solitária, apenas com a sua voz e com o seu ímpeto, com a sua vontade, com o seu desejo que a causa fosse julgada. Ela ficava: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, age de justiça. Você tem um mediador, meu irmão. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2 diz: Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Você tem um advogado fiel, e você pode chegar a esse advogado com as mãos sujas, em pecado, caído, sujo. Ele é misericordioso, ele vai te perdoar, ele vai passar o seu sangue sobre você e vai te apresentar limpo, puro e aceitável a Deus. Você tem um advogado fiel. Ainda que você esteja pecando ou em pecado, ele vela por ti diante do Pai. Advogado fiel. Esta mulher, ela não tinha acesso direto ao juiz. Quando o juiz passava, vez por outra, ela gritava. Na hora que o juiz tivesse, na hora que o juiz passasse, na hora que fosse na escala dele, enfim, ela gritava. Ela não tinha um acesso. Eu e você temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Você sabe o que isso significa? Isso significa que a sua oração perseverante, ela não só deve ser buscada, mas ela deve ser confiante. As portas dos céus estão abertas para os filhos de Deus. Quando o homem peca no Éden, ele é expulso do Éden. Deus coloca na porta do jardim de Gênesis, na parte oriental, 2 anjos com espadas flamejantes, 2 querubins. Quando Deus agora mais à frente institui o templo, o tabernáculo, Deus pede a Moisés que borde no véu, naquele véu que separava, 2 querubins. Aqueles querubins, todas as vezes que o sumo sacerdote via, ele trazia uma mensagem: você não pode entrar aqui. Você está proibido de entrar aqui. Você só entrará aqui quando Deus assim determinar, uma vez por ano, irmãos, no dia de Yom Kippur, quando o sumo sacerdote adentrava ali para oferecer sacrifícios. Contudo e todavia, quando nós andamos na Bíblia Sagrada, vem Cristo, irmãos, e Cristo morre. Sabe o que acontece? De imediato o véu se rasga do alto a baixo. Sabe o que significa? Você tem acesso direto a Deus. Se você estiver no mais profundo abismo, se você estiver no mais alto monte, se você estiver na China, Japão, Deus ali está com os seus. Abra sua boca e clame ao Senhor, confiantemente. Perceba, depois de apresentar os adjetivos, as características de homem e mulher, de juiz e de viúva, Jesus desfecha. Olha a pergunta do mestre, irmãos. Primeiro Jesus diz assim: ouçam o que diz o juiz injusto. Ou seja, observem o que ele fala. Observem a parábola. Entendam a parábola. E aí Jesus faz 2 perguntas. Verso fantástico. Acaso, verso 7.
Acaso Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? O juiz é injusto, mas é persuadido, é insistido, é implorado, ele faz justiça. Ele tem que fazer, ele não faz porque ele quer. O texto diz que ele conversa com ele mesmo, né? Um monólogo. De si para si ele decide, eu vou fazer logo porque essa mulher está me aperreando. Vou ser justo para com ela. Aí Jesus diz, olha o que ele diz. Vocês perceberam? Vocês discípulos, perceberam o que disse o juiz? O juiz disse, eu vou fazer justiça. Embora eu não queira, embora eu não tenha compromisso com Deus, com o homem eu vou fazer, porque ela me importuna. Aí Jesus agora faz o paralelo. Olha só, Jesus apresentando Deus por contraste. Acaso Deus não fará justiça àquele que clama de dia e de noite? Jesus responde sim. É um sonoro sim. Era o que ele esperava dos discípulos. Um sonoro uníssono. Sim. Jesus disse sim, ele fará. E fará depressa. Que a sua oração perseverante seja uma oração confiante. Não nas suas forças. Não no seu ímpeto. Não na sua performance. Mas naquele que ora por você, Cristo Jesus. Quando você vai lá para João capítulo 15, em sua oração sacerdotal, Jesus fala uma coisa extraordinária, irmãos. Acho que verso 7 ou 8, estou lembrado agora. Mas ele diz assim, Pai, aqueles que tu me deste são meus, aleluia, e eles não sairão de mim. E eu te peço, Pai, eu te peço por cada um deles. Eu não peço de Jesus que o Senhor os tire do mundo, não. Eu peço que o Senhor os livre do maligno. E que o Senhor sustente cada um até aquele dia onde tais serão apresentados a ti. Meus irmãos, nós temos um Deus, acesso a Deus. Então, se esta mulher, Jesus diz assim, ela pede a um cara que é injusto, que é impuro, e ele responde positivamente, imagina Deus, irmãos, Deus vai dar aquilo que tem de dar a você. Pela fé você deve crer. Agarre com isso daí, que eu me agarro com essa promessa daqui também. Contudo e todavia ele só dará se for para a glória do nome dele. Porque há orações, irmãos, que são mais demoradas. Outro dia eu conversando com uma irmã, uma mulher, ela disse, faz 15 anos, pastor, que eu estou orando, é 15 anos. Sabe, irmãos, não é 1 ano, 2 anos. E aí eu lembrei a ela Caleb. Caleb recebe uma promessa, irmãos. Ele recebe essa promessa lá em Números capítulo 14. Leia em casa. A promessa é a seguinte: a terra que você pisar vai ser sua. O homem de Deus diz a ele assim: a terra que você pisar, Moisés, a terra que tu pisar vai ser tua, meu irmão, por herança perpétua. Ele tinha 45 anos. 40 anos, perdão. 45 anos depois, ou seja, ele tinha 85 anos, a promessa se cumpre. O que me chama a atenção não é o cumprimento da promessa, porque eu creio naquele que prometeu e ele vai cumprir. Mas o que me chama a atenção é a atitude do Caleb enquanto a promessa. Porque quando você vai lá para Josué capítulo 15, ele diz assim: nós estávamos do outro lado do Eufrates, da além do Jordão, quando Moisés, homem de Deus, me fez uma promessa, verso de número 8, capítulo 15. E eu tinha 40 anos. Aí ele continua: agora eu já tenho 85 anos, desde que a promessa foi feita. Contudo, ele continua: eu tenho a mesma força, o mesmo vigor, a mesma confiança que eu tinha naquele tempo. Qual eu tinha naquele tempo, eu tenho hoje, 45 anos depois. Talvez você esteja persistindo, Senhor, meu marido, alcança, o traz, Senhor, é a minha filha, é o meu filho, Senhor. Senhor, é o meu casamento, Senhor, é o meu relacionamento, é o meu emprego, eu estou desempregado, estou sofrendo. Eu quero exortar você essa noite a perseverar na fé. Não na fé do que um homem fala, mas na fé do que a palavra de Deus o diz. Nós devemos perseverar, confiar no Senhor. Ele fará. Você tem acesso a Deus. O véu foi rasgado. Os céus estão abertos. Há uma porta no céu.
Então clame de dia e de noite, e assim Ele o fará. Amém, queridos? Terceira e última verdade, então, sobre a oração perseverante. Em primeiro lugar, ela deve ser buscada. A oração perseverante deve ser buscada. Em segundo lugar, a oração perseverante deve ser uma oração com confiança. Mas em terceiro e último lugar, a oração perseverante, ela deve ser a oração pela volta ou pelo retorno do rei. E aqui está o ponto alto, o desfecho, o que Jesus queria chegar. O ponto que Jesus queria chegar está no verso de número 8, quando ele diz assim: eu lhes digo que ele lhes fará justiça e fará depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Para entender isso aqui, a gente precisa entender o contexto imediato do texto. E aí no capítulo 17, a última parábola é sobre o reino. Esta parábola aqui, esta mensagem, ela não está desassociada da outra. Jesus não é como eu. A mensagem da Bíblia não é como as minhas. Quem me conhece, minha família sabe. A gente está conversando aqui, eu e a Adriana, no carro, e os meninos. E a gente está falando sobre o café da manhã do domingo. E aí a gente está planejando, tu vai passar ali, tu vai comprar pão, tu vai tal. Aí de uma hora para outra eu digo, sim, e o jogo do Brasil, tu sabe quanto foi? A Adriana fez, meu filho, eu estava falando aqui do café, tu já está aí. Eu desassocio as palavras. Eu estou em um assunto, de repente eu entro em outro, e outro. E aí às vezes eu falo, peraí, parem um pouquinho para me entender. Peraí, meu irmão, vamos continuar logo nesse assunto aqui. Isso aqui não está descontextualizado do capítulo 17. Jesus está falando do retorno. Jesus está preparando o coração. A ideia aqui é, quando Jesus pergunta, e aí o Dr. William Hendrickson vai nos ajudar aqui, o comentarista, ele diz assim: Jesus não está fazendo uma pergunta especulativa. Jesus não está levantando ou suscitando uma pergunta que quisesse especular. Não, a ideia é: será que quando voltar vai encontrar uma fé como a dessa viúva na terra? A ideia da pergunta é fazer com que os discípulos refletissem e cada um respondesse dentro do seu coração. Eu quero fazer da mesma forma, responda dentro do seu coração. Você acha que quando Jesus voltar, ele vai achar uma fé assim na terra? Vá mais além. Como está a sua fé, meu irmão, minha irmã? Como é que está, hein, essa relação? Quando eu pergunto isso, eu não quero saber se você está moralmente bem. Tá certo? Não é se você pecou mais, pecou menos, não é isso. A minha pergunta, ela vai muito além. Como é que está o seu relacionamento? Você tem conversado com Deus? Você tem confiado nele? Você tem esperado nele? Você está de bem com Deus? Porque tem crente que está de mal com Deus. Outro dia eu encontrei um que estava de mal com Deus, porque disse assim: rapaz, faz praticamente uma semana que eu não oro. Eu digo que tu está intrigado do Senhor, meu irmão. Faz as pazes, sabe? Busca o Senhor. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé assim na terra? Jesus arremete todo mundo aqui, irmãos, para o último dia da história. Para o último dia da história. Jesus pega todo mundo aqui e catapulta para o dia do juízo final. O dia que o Filho do Homem vier. Esse dia será um dia catastrófico, mas também um dia glorioso. Esse dia será um dia terrível, mas também um dia bondoso. Esse dia será um dia de alegria, mas também um dia de pranto. Esse dia será um dia de júbilo, de felicidade, mas também um dia triste. Quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? Irmãos, essa mensagem ela não tem um desfecho melhor para os tempos em que vivemos. Porque perceba, nós passamos e estamos passando por um momento de pandemia. Quem nunca imaginou, irmãos, um vírus deixar países grandiosos, robustos, belicamente falando, exércitos, cientistas, inteligências. O homem se achava um Deus. Aí vem um vírus, sabe, um vírus, e deixa todo mundo no seu cantinho. Dizima um bocado, vai dizimar ainda um outro tanto. Se Deus quiser, ele faz acabar assim, porque ele é Deus. O que Jesus está fazendo aqui então, está nos convocando
a fazer uma autorreflexão. Como está a nossa fé? Como está a nossa vida diante de Deus? Quando o Filho do Homem vier, ele vai achar a fé na terra? Porque, irmãos, se existe uma promessa que para mim, acredito que para você também é a maior promessa, e que ela está desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Este filho veio, essa promessa foi cumprida em Cristo. Contudo, ele morre. Depois do terceiro dia ele ressuscita, vai assunto aos céus, mas ele deixa uma promessa. Qual é a promessa? Um dia voltaria. Você acha que ele não vai voltar? Você já percebeu como está o mundo? Perceba os sinais. Eu não sou o profeta da última hora. Não. Eu não tenho uma teologia escatológica de insights loucos. Mas é preciso ter o Espírito Santo para perceber os sinais. Nuvem de gafanhoto, vírus, terremotos, guerras, rumores. Jesus está voltando. E nós, a igreja do Senhor, muitas vezes está apática, parada, tetraplégica, para usar o termo, dentro de uma cadeira de rodas. Jesus está voltando. Ele voltará. Mas cedo ou mais tarde os céus vão romper. Alguém perguntou, pastor, então a gente já está nos últimos dias? Eu disse, não, a gente não está nos últimos dias não, a gente está no princípio das dores. Estudando assim a teologia escatológica, numa linha que eu sigo, eu digo, isso tudo que está acontecendo é só o princípio. As coisas vão afunilar ainda mais. Elas vão apertar ainda mais. E aí, como no relâmpago, Jesus volta. Ele vai achar fé na terra quando o Filho do Homem voltar. É muito difícil, irmãos, manter uma vida de oração. Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, o exercício da oração continuada é um exercício difícil, mas não impossível. Nós podemos, como? Buscando ela diariamente. Por quê? Porque corremos o risco de cair. Como? Lendo a palavra. Nós também podemos buscar a oração. Sabe como? Confiantemente nas promessas do Cordeiro que foi imolado. É por isso que você deve e eu devo continuar na igreja do Senhor. Sabe por que você está aqui e não lá? Eu acredito que é porque você confia não no pastor, mas confia naquele que lhe chamou. Você olha para Jesus e aí você corre a corrida da santidade. Sabe por que eu estou na igreja e aqui e não lá? Porque eu olho para Jesus. Se eu desviar aqui, meu irmão, a queda é grande. A nossa oração, em terceiro e último lugar, ela deve ser uma oração pela volta, porque Ele voltará. Então, resumindo isso aqui, último ponto, aplicação. Ore pela volta do Senhor. Anele por esse dia. Eu prego muito isso aqui. Essas pregações têm sumido dos púlpitos, irmãos. Sabe por quê? Porque está tudo muito bom aqui, ar-condicionado, inclusive está até queimado, porque eu estou suando tanto. Os irmãos devem perceber que eu estou derretendo aqui. Mas a gente está bem, sabe? Emprego, carro, casa, saúde. Eu quase toquei a mão do anjo agora com essa doença, mas graças a Deus, Deus deixou eu vir de volta para cá. Sabe? Eu acordei com a Adriana batendo no meu rosto assim, dizendo, fuja da luz, eu fugi. Mas a gente está muito acomodado, isso aqui, não, trabalho, casa, escola, sonhos, casamento, é bom, irmãos, é bênção, e aí nós esquecemos do principal. Quem esteve de manhã aqui, está agora de noite, pode escutar da parte do Senhor a seguinte mensagem. Talvez você não entendeu o recado, mas o resumo de tudo de manhã foi, tudo é vaidade. Participe das coisas para o louvor de Deus, mas saiba que vai passar, é passageiro, é efêmero, vapor. Daqui a pouco isso passa, isso acaba. Nós temos que fitar, irmãos, na eternidade. É plantar aqui, como já disse o Jonathan Edwards, para colher lá. Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, só não vê quem não quer ver. Que Deus possa colocar essa mensagem no meu e no seu coração, e que possamos perseverar na oração. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo Evangelho de Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pela Tua palavra.
que é viva e verdadeira, que é mais afiada do que a espada, que dilacera a alma e que fala ao nosso coração. Que essa mensagem, Senhor, ela possa encontrar morada em cada coração essa noite. Que nós não possamos sair daqui sem ter escutado o Espírito Santo nos admoestando, nos confortando, nos sustentando. A começar nessa igreja aí, Cidade Verde, aviva-nos, Senhor. Acorda a tua igreja, acorda-nos, Senhor, para a glória do teu nome. O Senhor está às portas e a nossa oração é Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus nós assim te oramos e te agradecemos.